Você já ouviu algum parente comentar que aquela pessoa come, come, come e não engorda? Aquela pessoa tem um metabolismo muito rápido? Sabe o que essa palavra metabolismo significa? Sabe a diferença entre anabolismo e catabolismo? É fundamental a gente entender essas diferenças e como o metabolismo faz parte do nosso dia a dia, né, e do nosso organismo como um todo. Meu nome é Aline Modesto e esse é mais um vídeo da Sala 5. O importante, principal, é a gente primeiro entender o que significa o metabolismo. Ele nada mais é do que um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo e que são responsáveis para que a gente tenha as nossas funções aqui exercidas de uma maneira considerada normal. Alguns tipos de exemplos que a gente vê aí do funcionamento do nosso metabolismo, por exemplo, você que está assistindo esse vídeo precisa aí de uma certa energia para acompanhar o que eu estou falando por aqui, certo? Ou, por exemplo, se você quiser fazer uma atividade física, você necessita de uma certa energia, e um conjunto de reações químicas que te possibilitem realizar determinado exercício. E igual eu tô falando aqui, quando a gente vai realizar um exercício físico, ou até mesmo para a gente conseguir prestar mais atenção em algum vídeo, por exemplo, a gente necessita de uma coisa chamada substrato. O nosso corpo precisa de energia na forma dos alimentos que a gente acaba ingerindo para conseguir aí desempenhar as reações químicas que formam aí são o conjunto do nosso metabolismo. Bom, então quando a gente faz algum tipo de dieta, por exemplo, jejum intermitente, onde a gente fica muito tempo sem comer, quer dizer que o nosso metabolismo, a gente não tem metabolismo, essas reações não acontecem? Bom, primeiro a gente precisa entender também quais são os processos que a gente tem dentro do metabolismo. E são dois deles, o catabolismo e o anabolismo. Para a gente entender muito bem o que é o anabolismo, a gente precisa pensar que o nosso corpo ele está com uma certa fartura ali de substrato, ou seja, muita energia aqui dentro do nosso corpo. E aí o que acontece com as reações químicas que estão por aqui? Elas focam em guardar essa energia, seja ela em qualquer tipo de forma que a gente consiga ter aí, na função de carboidratos, seja em processos de lipídios, esse tipo de coisa. Mas a gente trabalha no anabolismo com essa função de guardar energia. Mais ou menos o que você deveria fazer quando você está com bastante grana, se isso um dia aconteceu na sua vida, você deveria guardar esse dinheiro, certo? Quando você está com muita grana. O anabolismo, ele também é conhecido como metabolismo construtivo por conta de todas essas reações químicas que acontecem. Já o catabolismo, ele acontece quando a gente tem ou um exercício físico que demanda muita energia, como por exemplo, aquelas pessoas que correm muito, Aí o nosso corpo, começa a ter que gastar todas as reservas do nosso corpo, fazer essas reações químicas, consumirem essa energia para que a gente consiga tanto fazer um exercício físico muito intenso, quanto, por exemplo, quando a gente se priva, da comida, seja ela voluntária ou voluntariamente, a gente acaba consumindo essas reservas. E pode ser desde uma gordurinha que está aqui, num lugar que você não gosta, desde, por exemplo, até uma proteína que está no seu músculo. Então você pode perder tanto uma massa magra, quanto também da massa muscular, das proteínas que compõem o seu músculo. Então, dependendo aí do tipo de processo que você acaba passando, você vai utilizar aquele estoque que você tiver para conseguir aí estar no catabolismo. E é por meio de uma moeda de troca que a gente consegue fazer essa transferência de energia. Ela chama ATP. E é por isso que também o processo de catabolismo ele é associado geralmente como um processo oxidativo. Mas deve estar se perguntando, beleza, Aline, descobriu o que é o catabolismo, o anabolismo, mas o que eu tenho a ver com isso, não é mesmo? Bom, vamos pensar como esses dois sistemas eles acabam funcionando, quando a gente está fazendo um exercício físico. Nos primeiros 3 a 5 segundos de exercício físico, a gente tem uma liberação de ATPs, que é aquela moeda de troca que eu conversei com vocês mais cedo, que está presente já no nosso músculo, mas só de 3 a 5 segundos do seu início ali do seu exercício físico.
E o nosso exercício precisa continuar, certo? A gente consegue fazer 1 hora de musculação, 1 hora e meia, pra galera que gosta muito de academia, não? De onde vem toda essa energia? É a partir daí que o nosso sistema ele entra em catabolismo, ou seja, ele começa a utilizar todo aquele estoque que a gente produziu no anabolismo. Então ele vai ali tanto nas nossas gorduras, nos nossos lipídios, né? Enfim, nos nossos carboidratos, toda aquela reserva que a gente conseguiu armazenar durante a nossa ingestão de alimentos, né, e durante o processo anabólico, a gente acaba utilizando para conseguir completar o nosso exercício. Durante o exercício físico, então, e durante o processo catabólico, a gente acaba consumindo as nossas energias, correto? E aí é aquela fadiga que sempre dá quando a gente está fazendo um exercício físico. Você precisa respirar para conseguir continuar a fazer o seu exercício físico. Já pensou por que isso acontece? No nosso corpo, a gente também tem 2 outros tipos de metabolismo. O aeróbico, ou seja, com a ingestão de oxigênio, e ali com o anaeróbico, que acontece quando a gente tem essa falta de oxigênio no nosso corpo. E é uma coisa assim absurda, gente. A gente rende muito mais quando a gente tem oxigênio entrando a plenos pulmões ali nas nossas células para facilitar esse processo catabólico. Chega a ser 15 a 16 vezes maior o nível de energia que você consegue produzir em comparação, né, ali com o processo anaeróbico. Para você ter uma ideia, a gente produz cerca de 30 ATPs quando a gente tem a presença do oxigênio, enquanto, né, as reações químicas elas geram apenas 2 ATPs quando a gente está com falta dele. Outra coisa importante é entender que esses metabolismos, o anaeróbico e o aeróbico, eles são utilizados em diferentes tipos de exercícios físicos. Geralmente, quando a gente tem um exercício de alta intensidade e dura pouco tempo, como por exemplo uma musculação, a gente acaba não conseguindo, né, queimar tantas gorduras, né, na nossa reserva como um todo. Justamente porque a gente vai direto e busca essa energia no que a gente chama de ATP, que já está presente no músculo, tudo bem? Mas quando a gente está falando ali de um exercício físico que não é tão intenso, mas sim demora um pouquinho mais de tempo, como por exemplo uma caminhada, né, num ritmo até que ok, a gente acaba despendendo um pouquinho mais de energia. Ele vai facilitar ali com que a gente consiga pegar mais reservas que estão dentro do nosso corpo. Justamente porque ali funciona o mecanismo aeróbico. A gente consegue respirar, né, ali naquela caminhada ao longo do tempo e esse processo começa a produzir maiores quantidades de ATP e a queimar uma maior quantidade, né, de lipídios, enfim, de gorduras, esse tipo de coisa. Mas Aline, e aquele papo lá sobre o metabolismo lento, rápido? Bom, isso aí vai ser mais tratado no nosso próximo vídeo, no nosso próximo conteúdo. Fique ligado, continue falando sobre ciência. Nós somos a Sala Sim.